Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o Dado Wallace aqui mais uma vez e dessa vez para comentar sobre os critérios de avaliação da prova discursiva da GCM de Manaus, beleza? Para você que tem dúvida nos critérios aí, o que cada critério cobra, a gente vai fazer um vídeo detalhado explicando e passando por cada critério desses, tá? Em especial pelo critério de estrutura, que pelo que os candidatos têm comentado comigo aí, foi o critério que mais deixou eles em dúvida ali sobre o que ele cobra, o que eu teria que fazer para garantir a nota máxima no critério de estrutura, beleza? Então a gente vai comentar sobre todos aí. Vamos para os critérios aqui, então, de forma bem direta, tá? Pessoal, para começar, você tem que entender que a banca dividiu a prova em dois critérios maiores. O aspecto de macroestrutura e o aspecto de microestrutura, tá? Então, aqui tá 11 pontos são dedicados, é isso, né? 11 pontos são dedicados para o aspecto macroestrutural e 9 pontos são dedicados para o aspecto microestrutural. Tá, beleza. Vamos lá. O aspecto macroestrutural, eu poderia chamar ele de um aspecto mais subjetivo, tá? Em relação ao aspecto microestrutural. Por quê? Aqui, o aspecto macroestrutural, sem entrar ainda nos critérios em si, tá? O aspecto macroestrutural, ele é responsável pela avaliação do conhecimento ou do atendimento ao tema. Então, vamos lá. Quando o avaliador ele pede para que você fale, por exemplo, dos impactos do calor extremo e o candidato ele fala das causas do calor extremo, eu entendo que ele tenha tangenciado o tema. À medida como, porque ele não falou dos impactos, mas ele falou das causas do calor extremo. Então, a medida da sua pontuação é, ele vai ser pontuado é, conforme ele chegou mais perto do tema. Então, aquele candidato que falou tudo sobre causas e poucas coisas sobre impactos ou sobre as consequências do calor extremo, ele vai ter a sua nota diminuída nesse aspecto, tá? Então, querendo ou não, esse é um aspecto mais subjetivo, porque eu posso dizer assim, ó, não, mas aqui nesse trecho aqui, né, num possível recurso, nesse determinado trecho, o candidato fala assim dos impactos do calor extremo. Ele começou a falar das causas do calor extremo, mas depois ele falou dos impactos do calor extremo. Então, tem uma certa subjetividade, dá para a gente fazer um recurso legal quando o candidato às vezes teve um certo tangenciamento, teve a nota diminuída nesse aspecto macroestrutural. É um aspecto mais subjetivo. O que eu entendo do tema pode ser diferente do que o outro candidato entendeu do tema. O que ele apresentou como um impacto do calor extremo, eu posso entender que aquilo de fato é um impacto e o avaliador entende não. Isso aqui é um impacto, mas é um impacto fraco. Poderia ter tido uma argumentação um pouco melhor. Por exemplo, a sede é um impacto do calor extremo. E aí teve outro candidato lá que colocou sobre queimadas espontâneas ou sobre a, a destruição da camada de ozônio por conta do impacto do calor extremo. Veja que são argumentos muito diferentes, né? E que causam aí uma subjetividade. Não, peraí, esse argumento aqui foi melhor, esse aqui nem tanto. Então causa uma subjetividade, o que seria realmente esse atendimento ao tema, tá? É claro que a subjetividade ela não pode ser gigantesca de um avaliador para outro. Um avaliador vai entender que determinado candidato atendeu melhor ao tema, outro avaliador vai entender que ele não atendeu tanto, faltou um negocinho aqui, outro negocinho ali. Isso é mais subjetivo, ok. O aspecto microestrutural, né, que é o aspecto de baixo, responsável pelos 9 pontos da redação de vocês, é um aspecto que é quase que inflexível. Por quê? Ele cobra critérios como acentuação, pontuação. Então, se você esqueceu de colocar uma acentuação numa palavra que tem acentuação, por exemplo, órgão público ou políticas públicas, né, que levam acento ali, e você não coloca, não há na gramática algo que defenda essa pontuação, essa ausência de pontuação na sua prova. Logo, não tem como recursar, logo, isso não é subjetivo, é um fato. Você errou, você vai sofrer os descontos ali aplicados pela banca, ok? Certo. Ainda assim, na parte de microestruturas, a gente tem alguns pontos da gramática que podem ser recursados ali, né?
Por exemplo, o adjunto adverbial, né, no início de cada parágrafo, que a gente chama de conectivos, né? Desse modo, nesse contexto, há avaliadores, aliás, há gramáticos que entendem que a posição da vírgula nesse adjunto adverbial com até 3 termos, né, diante disso são 2 termos, não é obrigatória. E tem gramáticos que defendem que é. Então, nisso ainda tem uma certa subjetividade. Agora, tem coisas que não, né? Onde tem crase e eu tenho que colocar, tem que ter. Onde tem acentuação, que é uma acentuação numa palavra que eu não coloquei, eu deveria ter colocado, tá? Esse tipo de coisa é inflexível. Dito isso, a gente vai para os critérios então. Conhecimento, vamos começar pelo macroestrutural aqui, né? Primeiro, conhecimento e compreensão do conteúdo proposto. Isso aqui nada mais é do que o atendimento ao tema, tá? Você talvez já tenha feito outra prova de concurso público e o avaliador tenha te cobrado essa pontuação como atendimento ao tema. Atendeu ao tema, é aquele negócio, né? O avaliador pediu os impactos do calor extremo e você falou dos impactos, né? Queimadas espontâneas, desidratação, sede, isso tudo são impactos, são consequências do calor extremo. Ok, show de bola. Atendeu ao tema, seguiu o tema, atendeu o que o avaliador pediu, 4 pontos. Desenvolvimento do tema, daí vem aquela parte da argumentação, né? Pô, eu comentei que nos impactos do calor extremo, o camarada tem a consequência ou tem o impacto de sentir sede. O meu coleguinha, ele comentou sobre queimadas espontâneas, sobre desidratação, sobre falência de órgãos em últimos casos. Pô, ele fez uma... Entendeu? Isso é uma argumentação mais bem fundamentada. Esse cara provavelmente ele chegaria à nota máxima aí no quesito de argumentação. E aí, coerência e coesão, né? Aliás, tem bancas que colocam junto, mas essa daqui colocou separado. Então, a coerência, né? Você não pode estar falando de um determinado assunto no primeiro desenvolvimento ou na sua introdução e no outro desenvolvimento falar coisas que não tem nada a ver, né? A relação lógica entre as ideias. Coerência, tu tem que ser coerente naquilo que tu te propôs a falar, né? Ok, excelente. Há avaliadores que entendem que a coerência ainda ela pode ser desatrelada do conhecimento e compreensão do tema proposto, ou seja, cara, eu não atendi direito ao tema, eu dei uma tangenciada. Era para falar dos impactos do. Eu estou usando esse tema aqui, impactos do calor extremo, porque é o que veio na minha mente aqui, tá? É de uma determinada prova, eu nem lembro qual é. Mas enfim. Pô, era para eu falar sobre os impactos do calor extremo, eu falei das causas do calor extremo. Mas naquilo que eu me propus a falar, eu fui coerente. Excelente, tá? Pode ser que você vai receber uma nota um pouco ruim pro atendimento ao tema, mas na coerência e coesão, né, na coerência, aliás, você pode receber a nota máxima, tá? Há avaliadores que entendem dessa forma. E há avaliadores que entendem que o atendimento ao tema está intimamente ligado com a coerência. Logo, se você não atendeu ao tema, você não foi coerente com a resposta, não foi coerente com aquilo que o avaliador te falou, que te pediu, aliás, tá? Então, muita atenção aqui. São aspectos que cabem recurso, né? Beleza? Não quer dizer que o aspecto microestrutural não caiba, tá? A gente vai avaliar os erros e analisar cada caso. Ok. Dito isso, a gente vai para o aspecto microestrutural. E vamos para o primeiro aqui, talvez o que tenha causado mais dúvida entre os candidatos, que é o aspecto de estruturação sintática. Tem provas, tem bancas que dedicam um espaço só para o aspecto de estrutura. E eu estou dizendo só de estrutura, não de estrutura sintática. Vamos lá. Estrutura, em determinadas provas, significa apresentação do texto, alinhamento dos parágrafos, a não rasura, texto dentro das margens, paridade de linhas, então a minha introdução não pode ter 5 linhas enquanto o meu desenvolvimento tem 10, os dois devem ter um equilíbrio de linhas, paridade de linhas, tá? Isso tudo tem a ver com o critério de estrutura, apresentação, na maioria das provas. Aqui a banca trouxe algo diferente, estruturação sintática, que não tem nada a ver com essa apresentação. Tem a ver, truncamentos de períodos, justaposição de orações, excesso, ausência ou duplicação de elementos sintáticos. Então, a redundância de informações, né? Essa estruturação sintática aqui não tem nada a ver com a estruturação de apresentação. Então, se você, candidato,
estava tranquilo, né? Porque fez um texto bem estruturado, bem apresentado, né? Continue tranquilo, isso é bom, tá? Mas isso não te garante os 2 pontos aqui, beleza? Morfossintaxe, então colocação pronominal, concordância verbal e nominal, conectores, emprego de pronomes, paralelismo, até a colocação da acentuação de crase, tudo isso entra dentro da morfossintaxe, tá? Não há muito o que falar aqui. Então, cada erro, né, que você fizer em morfossintaxe ou colocação pronominal, né, em vez de colocar o C na frente, colocou o C atrás, enfim, né? As colocações pronominais aqui, os erros de colocação pronominal, de concordância verbal, né? Elas foi, né? Eles foi, não, eles foram, né? Então, os conectores, tudo isso te garante 3 pontos aqui se você não errar em nada. E aqui tem a tabela é bem clara, né? Cada erro de estruturação sintática, ou, né, vamos supor, errei uma crase que eu deveria ter colocado. Não, na verdade a crase é morfossintaxe, desculpa. Aqui, truncamento de período, né? Então, pô, teve um período ali, cara, que não deu para entender o que eu falei, tá? Porque faltou, teve ausência de alguma palavra, ou um posicionamento de vírgula, cuidado, tá? Ou um ponto final que eu coloquei num período que não era para colocar. Tudo isso pode ser descontado, tá? Meio ponto da minha redação, dependendo de como ficou esse truncamento, ok? Excesso, redundância, tá? Isso também pode ser descontado aqui. O candidato pode sair devendo, tá? Muito fácil de errar nesse critério aqui de estruturação sintática, beleza? Morfossintaxe, então, né, aqui basta uma ausência de crase ou uma crase mal empregada para que a gente tenha menos 25, né? Menos 0,25 aqui. E desvios de acentuação. Então, aqui a acentuação ela entra um pouco dentro da morfossintaxe, né? Então, mas o avaliador ele pode ou pontuar pela morfossintaxe ou pelo desvio aqui, tá? Conforme o meu entendimento aqui. Ortografia, translineação, acredito que isso aqui seja passar das margens, ou então não escrever dentro das linhas, né? Descer ou subir o morro, né? Enquanto está escrevendo ali. Uso de letras maiúsculas e minúsculas, pontuação. Então, isso aqui também, né? Tem candidatos que costumam escrever em letra de forma, e aí, na hora de fazer a letra maiúscula, ele não dá a devida identificação para ela. Cuidado, tá? Isso aqui pode te fazer perder 0,25 pontos. Beleza? Pontuação, né? Vírgula. Essa pontuação ela pode tanto implicar aqui nos desvios, como pode implicar na estruturação sintática, tá? Com certeza, uma pontuação ela prejudica e pode causar um truncamento de períodos. Então veja como tem muitas coisas ligadas aqui. Muito cuidado, tá? Feito, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, tá? Peço para que você se inscreva no canal. Eu vou deixar o Instagram aqui também e vou deixar o nosso link do grupo de redação, aliás, dos recursos para a GCM de Manaus, tá? Se você está um pouco apreensivo aí, entra no nosso grupo. Assim que sair o resultado, entre em contato comigo. Eu sou administrador do grupo ali. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Fico à disposição dos senhores e das senhoras, tá? Esqueci de mudar de tela aqui, mas enfim, fico à disposição dos senhores e das senhoras. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilha com um amigo que teve essa mesma dúvida e me coloco à disposição, tá? Link do grupo abaixo, link do Instagram também e o meu contato também. Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima.